Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde for. Nós estamos aqui juntos por mais um podcast do SSD, Simpósio de Segurança Digital do ITA. Estou aqui com o mentor, um dos fundadores e diretor do SSD Brasil 2024, professor Clóvis Fernandes. Clóvis, prazer de novo estarmos juntos aqui, né? Grande prazer. E hoje a gente estamos um convidado especialíssimo, Marcelo Nage, professor da Mackenzie, CEO da STW Brasil. Um especialista no mercado. Especialista em perícia e segurança cibernética. A gente, em nome do professor Dr. Parente, que é o diretor-geral do SSD 2024, a gente agradece a sua presença aqui. Sem dúvida alguma. Muito nos honra. Agenda, muito obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando a Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, ao qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, e trazendo um pouco de informação aqui e aprendendo também bastante com vocês. Vamos fazer um ping-pong aqui. Falando um pouquinho só do evento, né, Clóvis, para a gente passar a informação para o pessoal, não deixem de acompanhar, www.ssdbr.com.br. 6 de novembro, daqui a aproximadamente um mês, um dos mais originais e tradicionais eventos de segurança informática no passado, né, Cláudio? Depois a gente explica isso. E agora, segurança digital vai acontecer aqui em São Paulo, no novo hotel SP Center Norte, aqui na Zona Norte, pertinho da rodoviária, ali na Marginal Tietê. Um super do evento, uma grade maravilhosa, temas e assuntos de alta relevância e aplicação e praticidade no dia a dia. E com feras como o Marcelo Nage aí, né? Dentre outros convidados especiais. Então, SSD 2024, só para vocês saberem, né? É um evento que foi idealizado pelo professor Clóvis lá em 1999, antes do bug do milênio, então ele já enxergava longe, olhos de lince. Em 2023 foi realizado aí, já o ano passado, Marcelo, com a versão SSD, trocamos o I de informática por digital para ficar mais moderno e atualizado, né? Foi sucesso de público e conteúdo. E Marcelo esteve lá o ano passado, fez palestra. Sim, palestrei lá, verdade. Foi muito legal. Bom, esse ano vai ser melhor ainda. E uma agenda bastante abrangente e interessante. Está aqui um pouquinho, depois você entra lá no site e dá uma olhada. Aqui uma configuração, um lugar super bacana, confortável. Então, 6 de novembro, todo mundo aí ligado no SSD 2024. Aí, falando aqui do Marcelo, queria que você falasse um pouquinho de você, da STW Brasil, falasse um pouquinho do seu livro também e finalizando com o Mackenzie, que é o que nos junta tudo aqui, né? Sem dúvida. Bom, eu estou na área, né, desde 1988, quando eu comecei a estudar informática, não TI, né? Trabalho infantil, hein? Trabalho infantil. Mas é verdade, né? Eu me interessei muito cedo, influência do meu irmão, né, que já era profissional da área, e eu acabei aprendendo sem ter computador. A gente escrevia código na mão. A minha formação inicial é de programador, né? Eu fui programador durante muitos anos, construí a minha estrutura familiar vivendo de programação, né? Então comecei a estudar em 1988, evoluí para essa área de tecnologia como programador. Fiz colégio técnico, que é uma coisa que hoje a gente não ouve falar tanto, né? E que dá uma base violenta, né? Me deu uma base, enfim, com 15 anos eu já estava ganhando dinheiro com programação. E devo tudo ao colégio técnico e ao meu irmão também, né? Influenciador. Menção honrosa, né? Eu comecei programando em COBOL. A gente programava em folhas, né? A gente tinha uma folha de diagramação. Já temos algo em comum. Então, tá vendo? COBOL tinha aquelas coisas de coluna, né? Na coluna 7 é comentário, a partir da coluna 8 você criava as variáveis, coluna 12 instruções. Então a gente escrevia com a lapiseira, era assim que codificava. Só para complementar isso que você está falando, eu cheguei a orientar um TCC em que o aluno fez um compilador usando COBOL. Olha, que é dificílimo você fazer um compilador de COBOL, porque era para se ver livre um banco queria construir o programa e queria se ver livre do software que eles compravam, você entendeu? Então nós fizemos um compilador de COBOL em COBOL. Que maravilha. Você vê, eu comecei nessa área e comecei trabalhando em indústria. Eu trabalhava numa multinacional alemã, que era a Voith, né, que depois foi absorvida pela Siemens, né? E eu me lembro que foi lá que eu tive a primeira oportunidade de ganhar o meu dinheiro, não era nem reais ainda, né? Mas comecei a ganhar o meu sustento ali com programação. E dali para frente, eu comecei a evoluir
E acabei saindo da Voit com muita tristeza, mas porque eu queria ir para a área que tivesse mais tecnologia. Naquela época, nos anos 90, a gente não via tanto outros setores do mercado investir em tecnologia como os bancos, né? Verdade. A instituição financeira é onde realmente estava o dinheiro e estavam as grandes tecnologias. E eu migrei para a área financeira e fui desenvolver. Trabalhei em diversos bancos aqui no Brasil. Comecei no Bank Boston, participei de toda a criação da estrutura das agências do Boston, o sistema de caixa, retaguarda de agência, né, o back-office, ATM. Naquela época, a gente escrevia as DLLs para poder falar com o hardware, né? Por exemplo, o cash dispenser, né? Os ATMs. Não existia, como a gente vê hoje, as camadas, como a camada OSI, por exemplo, para você acessar diretamente o hardware ali, sem ter que escrever o código. A gente escovava bit mesmo, sabe? Os sistemas operacionais evoluíram para dar essas camadas todas, né? Que na época não existia. Não existia. E aí eu era escovador de bit, eu programava em C++, programava um pouquinho de assembly, e ali a gente começou a desenvolver essas interfaces para os softwares mais amigáveis, né? Adorava fazer isso. Sinceramente, até hoje eu gosto de programar. Mas eu tinha uma preocupação muito grande com segurança. Porque eu via assim, aquele dinheiro todo que eu via sendo manipulado em bases de dados ali, o que garantia que ninguém iria acessar e adulterar essa informação? Aquilo sempre era uma coisa que me preocupava. E muita gente, quando falava de banco, falava sobre aquele gerente que desviou 1 centavo de cada conta. Vocês já ouviram essa história, né? Eu ia contar que tá assistindo a gente, né? Se você tinha ouvido falar. Mas conta, sabe por quê, Marcelo? Porque quem está assistindo, a gente nunca sabe quem é, né? Eu ia perguntar exatamente isso. Toda vez que alguém falava de fraude bancária, falava assim, olha, eu fiquei sabendo que um amigo da prima da minha irmã disse que o gerente da agência dela foi demitido porque ele fez uma alteração dentro do sistema que tirava 1 centavo de cada conta corrente lá dos clientes e ele ficou milionário com isso. Gente, isso era lenda urbana, né? Não era uma coisa tão fácil de acessar assim e sair trocando. Por outro lado, existia uma situação que até então era muito protegida, porque para você ir ao banco, para ter acesso ao banco, só existia um jeito, você tinha que ir na agência, né? Me lembro que bem lá no comecinho dos anos 90 nós tivemos uma coisa chamada Bradesco Instantâneo, que apareceu com uma forma lá na Paulista, a gente ia sacar dinheiro. Eu me lembro que você colocava o cartão do Bradesco Instantâneo, o caixa falava com você e você tinha lá valores específicos que você podia sacar. E saiu um envelope já com o dinheiro pronto, né? As pessoas preparavam aqueles envelopes um a um ali para aquele dinheiro sair. Mas até então era a única forma de você ter acesso ao banco. Até que criaram uma coisa chamada Home Banking. Lembra do Home Banking? Que é precursor do Internet Banking. Era um software, um programinha que você instalava no seu computador e através da linha telefônica, você tinha que ter um aparelhinho lá no seu computador que era o modem, né? Exato. E aí com o modem você fazia lá a descagem para aquele banco, tinha um número do banco e conseguia transacionar. Ali a gente abriu a primeira porta para que alguém acessasse o banco de fora dele. A primeira porta para o inferno. Né? E aí começou os problemas de segurança. Esses sim foram explorados, sim, houve fraude em diversas instituições financeiras que tiveram problemas de garantir a segurança disso. Marcelo, então, só para a gente fazer isso de forma didática para quem está nos assistindo, então o que você está dizendo é o seguinte: no primeiro momento, você tinha uma possibilidade de, vamos dizer assim, de invasão ou de hackeamento, não se usava esse termo antigamente, mas era por pessoas que estavam dentro do banco. Quando houve o Home Bank, aí você permitiu, então, que pessoas de fora pudessem também interagir com o sistema. Exatamente. Né? Você abre uma brecha, porque aí a gente não está mais falando de um colaborador que se desviou ali no caminho e acabou cometendo uma fraude. Agora né? a gente abriu mais a porteira ainda. Então esse foi o segundo momento. E o terceiro momento que você falou da Internet Bank? Quando a gente está nessa situação e migra para o Internet Banking, você começa a abrir outros precedentes ali na área de segurança, porque você começa a integrar vários sistemas e tudo baseado num protocolo que qualquer pessoa do mundo consegue chegar em você. A internet é uma rua de duas mãos, né? A gente antigamente falava, eu vou acessar a internet.
mas a internet também está acessando você. Cada um de nós é um número de IP em potencial, né? No bolso de cada um de nós aqui está provavelmente um smartphone que está conectado à internet, que tem um número de IP, né? E a gente consegue acessar dados de outros lugares e outros lugares conseguem acessar o nosso dispositivo. O quanto é possível acessar? Depende do quanto ele está seguro, né, em termos cibernéticos, né? E esse é o grande problema. E por isso que eu migrei para banco. Porque o desenvolvedor, todo mundo culpa o desenvolvedor, né? Tudo que está acontecendo aí, será que é culpa do desenvolvimento? É culpa das universidades que não ensinou a gente a fazer segurança? É culpa das empresas que não investiram? Então, veja, a grande verdade é que quando eu comecei a estudar tecnologia e fui trabalhar nas empresas, a preocupação era desenvolver um sistema performático que atendesse os anseios ali, né, os objetivos, o propósito dele, que tivesse uma interface amigável, acima de tudo, né? E a preocupação com a segurança era secundária. Olha, cria uma tela de login, pede lá o usuário e senha e, no máximo, um controle de perfil. Essa pessoa pode só ver consulta, esse aqui só tira relatório. E isso era o suficiente. E tem que ser no menor prazo possível, porque banco tudo é para ontem. Né? Eu consegui migrar de área num determinado momento da minha vida para ter algo que tivesse um prazo menor que de banco, que é seguradora. É mesmo? Eu fui para a seguradora há um tempo. É mais sensível que banco, então? É mais sensível, eles são muito mais dinâmicos. O que faz eles levarem para esse caminho? Olha, mudanças no mercado, né? Conhecer bastante do business seguro, né? Principalmente quando a gente fala, a gente pensa em seguro do carro, né? Mas tem seguro de tanta coisa, né? Tem o seguro do carro, tem o seguro da casa, de viagem, você tem o seguro de viagem, você tem, por exemplo, o seguro da tua empresa. Hoje nós temos até o seguro cibernético, né? É o seguro para as empresas que forem invadidas poder acionar e receber um valor lá de ressarcimento por uma eventual invasão no sistema. Hoje saiu, por exemplo, que o jogador holandês do Corinthians, eles não cuidaram da parte de seguro dele. Contrataram sem ter pensado nessa parte de seguro. Que se ele ficar doente ou machucado, não sei o quê, o seguro geralmente cobre, né? Quando ocorre uma coisa dessa. E não fizeram isso. Só para passar, né? O brasileiro, a gente não tem muita cultura de seguro. Você vai nos Estados Unidos, tem seguro para tudo, né? Você não pode comprar um barco antes de ter o seguro, um carro. Você não tira da concessionária sem seguro. É verdade. E quando eu comecei a estudar seguro, eu vi que você tinha o tal do resseguro, o co-seguro, né? De você envolver mais empresas ali naquela operação. O seguro do seguro, né? Que é o resseguro. Então, assim, é um universo muito grande. Tanto que para eu migrar para essa área, eu fui fazer um curso de corretagem mesmo. Fiz um curso de corretor, porque primeiro você tem que entender o business, né? Para depois realmente falar, vou desenvolver sistemas para isso. E por que você fala que aqui no bate-papo, aqui eu não quero atrapalhar seu raciocínio, mas por que você diz que é bem tecnológico a área de seguros? Por que segurança? Justamente por conta das necessidades, né, de fazer tudo o mais rápido possível, de tudo estar a um clique de distância, né? Okay. Eu costumo falar que a gente saiu de uma situação onde tudo era muito burocrático. Se você precisasse de algo num banco, você tinha que ir ao banco, ficar lá numa fila, falar com o gerente. O gerente tinha um poder de decisão muito grande dentro de uma agência, né? Só que era muito chato isso, aborrecia. Né? Você fala assim, tem que ir na fila, tem que ir esperar, tomar o tal do chá de cadeira, né? E hoje não. Hoje a gente consegue pegar um aplicativo agora aqui e fazer uma transação aí rapidamente, né? Eu costumo falar que tem uma balança, né? Que é a balança da comodidade e segurança. Né? Nós tínhamos alta segurança e uma baixíssima comodidade. Porque tinha essas coisas de ter que ir, burocracia, assina em não sei quantas vias, reconhece em cartório, né? Hoje não. Hoje eu pego um aplicativo, faço aqui as coisas, quer dizer, eu fiz uma comodidade, eu posso fazer isso da minha cama, lá deitado, né? Assistindo o meu filme preferido, o meu jogo de futebol e resolver um monte de coisa. Você consegue estar no estádio e fazer a seguro do seu carro, né? Exatamente. Por outro lado, a segurança disso teve que baixar para permitir com que essas coisas acontecessem. E aí é que está o grande perigo.
né, as pessoas que se especializaram não em segurança, mas se especializaram em golpes. E o Brasil é campeão disso. Muita gente vem estudar segurança conosco, não é porque a gente é muito bom em segurança, mas porque a gente já conhece tudo sobre golpes. Aí entra a famosa engenharia social e a criatividade do brasileiro, né? Engenharia social, vulgo a arte de enganar, de ludibriar as pessoas. É um nome bonito de falar isso, né? Engenharia ou engenhosidade social, né? Como o pessoal gosta de dizer também. Interessantíssimo. Porque é o jeito mais simples e eficaz de hackear alguém. Entender o comportamento humano, né? Exatamente. Então vamos lá. Então, agora, sem querer interromper nada, mas já colocando isso, então, às vezes, a fragilidade está, muitas vezes no sistema, está também na pessoa que usa o sistema. Eu diria que muito mais na pessoa, né? Nessa corrente aí, o elo mais fraco acaba sendo o ser humano, né? Não tenha dúvida alguma, pelas experiências que nós tivemos até hoje, né? Como eu estava falando que eu migrei para essa área de segurança, né? Eu fui estudar cibersegurança para entender melhor como eu podia me proteger e proteger os meus sistemas, né? Quando eu fui estudar cibersegurança, eu me lembro que na primeira aula que eu tive, eu me lembro que eu voltei para casa a pé e esqueci meu carro. Eu saí tão alucinado com tanta informação que eu recebi, porque para mim segurança era aquela coisa de você tem que ter um firewall bem configurado, aqueles hardwares, né, aqueles appliances, né, IPS, IDS, ou um bom antivírus. Quando eu comecei a entender de fato, né, que a própria infraestrutura é usada contra ela mesma. Aí você né? viu que o buraco era mais embaixo, né? Eu falei, meu Deus, corram para as colinas. Mundo, né? Minha vontade era chegar em casa o mais rápido possível e tirar tudo da tomada. Porque eu entendi que a gente estava completamente vulnerável. Foi bom eu ter ido andando. Eu me lembro que eu tive uma aula disso ali na Avenida Paulista e eu fui andando. Eu cheguei até... para quem conhece aqui São Paulo, eu cheguei até o metrô Vila Madalena a pé. Dá uns 7, 8 quilômetros mais ou menos ali. Eu fui andando, e só ali eu tinha percebido que eu tinha ido de carro. Eu falei, voltei para pegar meu carro. Eu falei, nossa, que loucura. Foi bom para a saúde, né? Foi ótimo para a saúde. Naquele momento eu me descobri, eu redescobri uma profissão. Você encontrou um nicho que ia ser muito útil, Exato. Não só para você, mas para todo mundo. Né? E eu entendi que eu tinha uma vantagem, porque eu poderia criar minhas próprias ferramentas, que isso é o legal. Eu sou uma pessoa hoje de cibersegurança, mas que ainda sou desenvolvedor. Então, quando eu não encontro uma ferramenta capaz de me ajudar para uma determinada tarefa, eu posso construí-la. Professor Marcelo Nagy, por que eu estou chamando de professor? A gente já tinha pedido licença aqui para o professor para não chamá-lo de professor, mas agora a pergunta requer a qualificação de professor. Estamos aqui com o Luca de Castro, estudante de último ano de Direito Digital, lá do Mackenzie também, né, que a gente convidou para participar da mesa. Professor Marcelo, o que ficou para trás na formação profissional dos, vamos dizer, dos futuros profissionais na área da segurança, da computação? Você como professor e também como especialista, a gente se afastou muito da prática, aquela coisa, eu acho que do escrever na mão a linha de código, aquilo ajudou muito, né? Sem dúvida. Eu acho que o fato da gente cada vez mais procurar a comodidade nos afasta da segurança. Eu sempre vou usar esse exemplo da balança. Perfeito. Até para quem é do desenvolvimento ou trabalha na área de tecnologia no geral, se a gente pensar lá atrás, quando a gente fazia as coisas no MS-DOS, lembra? Né? Fazia tudo na unha ali. E hoje você pega um sistema operacional, não importa se é o Windows, se é da Apple, né? As coisas são tudo muito mais fáceis e a gente acaba não pensando muito como aquilo acontece. A gente simplesmente vai lá, clica e está feito. As caixinhas, né? Vai juntando as caixinhas. Exato. E assim, eu não sou contra a tecnologia. Eu não sou contra, por exemplo, o ChatGPT. Outro dia eu vi os professores falando assim, esse negócio de ChatGPT aí, a gente tem que banir isso, porque isso aí está fazendo com que o aluno não pesquise, não vá atrás. Eu falo, olha, gente, uma vez eu ouvi essa história. Era um tal de livro. Falaram, queima tudo e põe essas pessoas aí como bruxos. Falei, acho que a gente não pode esquecer disso.
Não adianta ir contra algo que realmente vai mudar, revolucionar. O livro revolucionou, né, os nossos conhecimentos. Mas a gente não pode dizer que o aluno hoje que está usando a inteligência artificial não está estudando. A forma da gente abordar o aluno é que tem que ser diferente. É como usar, né? A gente tem que usar isso como ferramenta, né? Como quando começou a internet ter muitos textos, muito material disponível, né, para os alunos, até livros, né, acesso a livros, muitos professores também não queriam que os alunos fizessem as pesquisas e obtivessem esse material que estava disponível, diverso, porque ele queria que você seguir alguma coisa. Sem dúvida. Então, e quando essa diversidade de informações é que abre a cabeça da pessoa. Então, tem que inventar um lado educacional que faça bom uso, na época, né, da web, né, desse acesso enorme de material. E, por exemplo, do ChatGPT. Tem momentos que você vai ter que proibir. Uma revista que faz artigos científicos, ela não aceita que tenha passado. Ela vai checar, tem softwares que vão checar se aquilo foi gerado artificialmente, né? Mas o professor ele tem que adaptar a sua forma de dar aula para um determinado tipo, que faça um bom uso disso e que isso não atrapalhe. Você não acha isso verdade? Sem dúvida alguma, concordo. A gente tem que usar as ferramentas, né? A gente... É como a gente banir a calculadora, porque a calculadora faz com que você não pratique os cálculos, mas ela agiliza para que você vá muito além, né? Então, o computador ele veio da mesma forma. A internet, então, puxa, tudo na mão ali. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, encaminhando essa questão do chat, né, do chat GPT, das tecnologias IAs. E como eu sou estudante, eu vejo na sala de aula muitas pessoas usando o chat em questão de prova, atividade também online, né? Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando, né, para o professor Marcelo. Como que você acha que a gente pode usar a inteligência a favor, ao invés de ser uma ferramenta apenas de cópia, apenas de pegar a questão que foi colocada e transferir para o papel, para o professor fazer lógico, né, a revisão, enfim, dar nota? Gostaria de saber como que a gente pode, né, fazer esse meio termo. Usar positivamente. Usar positivamente, legal. Exato. Bom, primeiro é um prazer estar de um lado do maquinzista, né? O maquinzista é meio bairrista, né? A gente tem essa coisa de... A mesa tá até meio pensa. Né? A gente gosta muito, tem muito orgulho Eu trabalhei disso, ao longo né? da vida muito, participei de dezenas de teses, de mestrado e doutorado. Então, que legal. Aqui, então, nós somos Mackenzie. Sinta-se em casa aí, que é Mackenzie. Tá legal, a gente gosta disso. Mas olha, é bem legal a sua pergunta, porque quando a gente pesquisa alguma coisa numa inteligência artificial, como o ChatGPT, que é o que está na moda aí, é importante, até quem está nos assistindo, entender que a gente não está, na verdade, usando aquilo simplesmente para copiar e colar. Só o fato de você ler, aquilo vai te despertar a curiosidade para ir a fundo, para você criar as suas próprias conclusões. Até porque, se você pedir para ele conclui, né? A inteligência artificial conclui. Mas muitas vezes, a não ser que você esteja com preguiça de fazer o negócio, mas se você bate o olho ali naquela conclusão, entendeu o que desenrolou, e outra, checar a fonte. Porque se tem uma coisa que a gente tem que aprender com tudo que está acontecendo de fake news no nosso planeta, né? Apesar do ChatGPT ele tá ali te dando informações valiosas, a gente sempre tem que checar a fonte. Tem que validar tudo, né? Tem que checar a fonte de qualquer pessoa que conversa. Eu falo muito pro meu pai isso. Antes de compartilhar, checa a fonte. Na dúvida, não compartilhe. Né? A mesma coisa eu sugiro para os alunos que estão aí utilizando a inteligência artificial. Se você está usando a inteligência artificial, checa a fonte. Boa. Isso vai fazer com que a pessoa estude mais ainda. Perfeito. Né? Aquilo que eu falei, mas e se ele é um aluno preguiçoso? Se ele é um aluno preguiçoso, ele faz isso com o ChatGPT, ele faz isso com o trabalho do amigo, ele faz isso com a Barça, lembra daquelas enciclopédias dos anos 60? Ele vai fazer isso. Meio, ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Agora, se é uma pessoa que realmente quer desenvolver intelectualmente, ele quer realmente ser alguém, né? Ele quer representar aquilo que ele está fazendo, ele vai atrás, ele vai buscar informação. E o ChatGPT é só mais uma fonte de dados. Então, boa vontade, curiosidade são essenciais para a gente aprender e se desenvolver, né? Primordial. Eu acho que os professores, né? O professor Marcelo vai concordar com isso, eles têm também que
dar um restart mental educacional, né? Tá certo? Porque, tradicionalmente, os professores não impediram que novas tecnologias fossem colocadas, né? Só que, vamos pegar o exemplo dos celulares. Estão sendo proibidos em vários países, né, o uso em escolas. Está pendente aqui no Brasil, inclusive. Mas por que está ocorrendo isso? Pelo mau uso de técnicas educacionais. Você pode usar o celular, né, tá certo? Você vai poder usar o chat GPT, mas o pessoal tem que se dispor a aprender como usá-lo de uma maneira, como você falou, positiva, né, tá certo? Acho que é isso que é importante. Tem vários equipamentos tecnológicos que foram criados com propósito e pode se tornar arma na mão de outros, né? Sim. Até mesmo um veículo, né? Um carro. Você pega um carro, ele serve para transportar, né? Para fazer com que a gente não carregue altas cargas. Mas tem gente que mata com o carro, né? Transforma aquilo numa arma. Então, realmente é direcionar as pessoas para saber como usar aquilo para o bem. O uso e a aplicação são fundamentais estarem regulados. Por exemplo, eu não chegaria a dizer que deve proibir totalmente um celular, um chat GPT. Ele tem que ser usado em determinados momentos, determinadas horas, de uma forma adequada que ajude o aluno a aprender mais e não a não aprender. Que se você usa de maneira inadequada, você não aprende, né? Tá certo? Exato. Professor, indo para uma nova pergunta agora, né? A gente está vendo aí a legislação chegando, né? Já estamos há 2 anos com o LGPD aí, né, em vigor, né? Alguma coisa perto disso. Em que você já viu algum avanço? Eu vou fazer uma pergunta de 2 pontas, lado bom e lado ruim. O que a gente já avançou e o que a gente ainda não avançou? O que você acha aí o balanço da LGPD? Você que tem vivência dos 2 lados, quem faz, quem usa. Legal. É uma pergunta bacana, porque realmente eu estou vivenciando, não só como empresário, né? Eu tenho uma consultoria, que é a STW Brasil, Perfeito. Que hoje é uma consultoria justamente voltada para a área de cibersegurança, perícia forense, a gente faz investigação de fraude, análise de todo e qualquer dispositivo informático, né? Seja um computador, seja um smartphone, um smartwatch. Tem sistema operacional, tem vestígio. E aí a gente consegue trazer esses vestígios. Define para o nosso... Nós temos aqui um público muito diverso, né? Temos acadêmicos, temos profissionais. LGPD é a nova legislação que regula... Isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? LGPD, que é baseado numa lei europeia, que é a GDPR, né? Ela justamente tem o propósito de proteger os dados pessoais, né? É importante entender que são dados pessoais e muita gente fala... dado pessoal, então nós estamos falando de nome, endereço, CEP, bairro, telefone, é isso aí. A minha empresa não faz negócio com pessoas físicas, a gente só faz negócio com pessoa jurídica. Gente, negócio com pessoa jurídica são feitos através de representantes, que são pessoas físicas. Tudo é dado, né? Até a ausência de uma informação é um dado, né? Exatamente. Então, o que nós temos hoje? É uma lei que foi... Ela foi escrita ali no governo do Michel Temer, né? E depois foi sancionada ali no momento do Jair Bolsonaro. Mas o que essa lei serve é justamente para proteger as informações, para a gente evitar com que os dados pessoais sejam manipulados pelas empresas sem a sua devida autorização. Quer um exemplo? Vamos pegar, por exemplo, eu comprei um apartamento. Tal, escolhi lá... E, magicamente, eu começo a receber inúmeras ligações de pessoas falando: olha, Marcelo, eu fiquei sabendo que você comprou um apartamento e eu queria te oferecer serviços de colocação de piso, quero oferecer serviços de colocação de mármore, enfim, gesso. Começo a receber um monte de ligação. Quem contou que eu comprei um apartamento? Quem disse que eu queria que fosse contado que eu comprei um apartamento? Alguém vazou esta informação e esta informação tem meu dado pessoal. O que a lei diz é que se informações pessoais, seja dos seus clientes, fornecedores ou colaboradores, forem expostas de maneira indevida, sem a devida autorização daquela pessoa, né, que é o dono da informação, essa empresa pode ser multada, ela pode ser desde advertida até multada em até 2% do faturamento bruto anual da empresa, limitado a 50 milhões de reais. Ora, 50 milhões de reais é muito dinheiro até para uma instituição financeira.
né? Então, realmente, essa lei ela vem para gerar uma situação que as empresas começam a se preocupar, as pessoas passam a estar mais protegidas, né? Elas vão estar mais protegidas, mas, por outro lado, imagina a vida do empreendedor. Né? Ele está realmente agora entre a cruz e a espada. Aumentou, né? Aumentou demais. Marcelo, professor, deixa eu só fazer uma coisa. Pergunto para o professor Clóvis aqui. A gente estava outro dia conversando aqui também no podcast para a gente fazer um ping-pong aqui para jogar para o professor Marcelo lá. A diferença e a importância das duas coisas, da segurança e do sigilo. Onde que está o peso das duas coisas aí? Então, isso que é uma coisa importante. Você está falando da titularidade, né, dos dados, né, de uma pessoa, de uma empresa, né, tá certo? E o sigilo vai ser usado para te proteger, tá certo? Mas, por outro lado, como é que a gente pode ver o que as empresas estão fazendo com essa informação, que teria que ter um certo resguardo de sigilo, né? Tá certo? E quando ela comercializa esses dados, de alguma forma, o cara que era o titular do dado, ele não foi consultado, né? Exato. Então, e nesse momento, isso pode ter sido uma coisa que foi, vamos dizer assim, feito sem querer, quando é um vazamento, né? Tá certo? Ou, às vezes, é um vazamento sem querer, querendo, né? Exatamente. Sabe que eu estava citando justamente da lei, falei que eu estou vivenciando isso dentro da consultoria, porque as empresas ao qual eu faço parte hoje, elas têm que se preocupar em proteger os dados. Mas uma das coisas que a STW Brasil faz hoje é uma auditoria em LGPD. E eu separo LGPD em LG e PD. É Lei Geral e Proteção de Dados. Interessante. Né? Porque quando a gente fala de lei geral, a gente tem um viés jurídico. A gente fala como é que estão os meus contratos, como é que estão os meus adendos, meus NDAs, o quanto isso protege a empresa se eventualmente acontecer um vazamento de dados. Então, a gente precisa olhar para a empresa com esse viés da lei geral. E o que é proteção de dados? É tecnologia em si, obviamente, né? Como é que está a minha estrutura? Alguém consegue acessar através do site da minha empresa, cair dentro de um servidor e roubar uma base de dados? Isso é segurança da informação, né? Como é que estão os processos dentro da empresa? Existe política de senha para a senha ser forte? Existe uma garantia de que, por exemplo, os computadores que não são mais usados são destruídos e destinados, descartados de forma correta, de tal maneira que ninguém vá lá mexer no meu lixo e conseguir recuperar uma informação? Eu sinto que isso as pessoas têm muito medo, principalmente quando descartam um celular, né? Exato. O celular tem a vida sua Fazer uma inteira. manutenção num notebook, num celular é um problema hoje em dia, não é? Um problema total. Sabe que a gente, dentro da STW, a gente tem um spin-off dessa empresa, que é a Academia de Forense Digital. Nós temos vários treinamentos, são mais de 150 treinamentos hoje, envolvendo a área de auditoria, cibersegurança, perícia forense. E eu tenho um treinamento específico lá de extração avançada de dados em smartphones. Como é que é esse treinamento? A gente pega um smartphone que eu não consigo fazer uma cópia forense. O que é uma cópia forense no smartphone? Eu coloco um cabo, onde você normalmente usa para carregar o celular ali, a gente consegue copiar informações por aquele cabo usando softwares específicos, né? Vocês vão ter oportunidade de falar de diversos softwares aí. Tem softwares caríssimos e tem softwares, inclusive, que são distribuídos gratuitamente, como o Ávila Forense, por exemplo, que é um software muito legal aí, criado por um policial civil, parceiro da gente. Para quem quiser saber, procure Daniel Ávila. Procure. Vamos ele para participar. Chame o Daniel aqui, que ele tem uma história de vida muito legal e criou um software hoje, líder de mercado, e de graça, que está sendo utilizado pelas polícias do mundo todo. Basicamente, você põe um cabo ali e consegue copiar tudo que tem dentro daquele celular, inclusive recuperar informações que porventura tenham sido apagadas, né? Acontece que nem sempre o mundo é perfeito e aquele celular é possível você copiar colocando um cabo. Por quê?
O cara pega o celular e joga da janela, ele pega o celular e quebra, no momento de uma apreensão, por exemplo. Tem gente que dá tiro no celular. E esse curso a gente faz exatamente isso. A gente pega celulares destruídos e faz a recuperação do dado. Como é que eu faço para dar aula disso? Eu compro o celular usado. Eu vou lá na Santa Efigênia e compro, às vezes eu mato de quilo ali, sabe? Tem muita gente que pega o celular que não está mais funcionando e... Troca por 50, 100 reais na compra. Exatamente. E a gente vai lá e compra aqueles celulares que são sucatas. Eles vendem como sucata, mas eu compro por quilo, para vocês terem uma ideia. Gente, a quantidade de informação que a gente recupera nos cursos, fotos, vídeos, mensagens, comprovantes de transações bancárias. Mas vocês fazem isso de uma maneira didática, claro, com fim nobre. Mas quem não pode usar essas mesmas ferramentas também para fazer um crime, né? Tá certo? Lembra que eu falei agora há pouco? Às vezes a ferramenta ela é criada com um propósito totalmente para o bem. Normalmente são, né? Mas tem sempre aquele que usa para o mal. Professor, eu acho que o Luca quer fazer uma pergunta. Eu tenho 2 perguntas, mas vou fazer a primeira aqui, aí depois você pode falar, para também não ficar tomando muito tempo aqui. Vimos que as empresas elas usam a LGPD, obviamente, para o bem delas, né? Caso aconteça um ataque de hacker, enfim. Porém, esta é a minha pergunta. Quando houver um ataque de hacker numa empresa para roubar os dados, roubar, né, várias informações, ela é uma vítima, vamos dizer assim. E mesmo assim a gente vê que tem algumas legislações, algumas formas de punir a empresa que não teve uma proteção extra nesse ataque de dados, né? Como que funciona essa punição da LGPD, até mesmo como a empresa é vítima, né? Quando a empresa é vítima, mesmo sendo atacada, ela vai ser julgada e talvez ela possa perder também o julgamento por conta que ela não estava muito segura. Pegando um gancho, enfim. Luca, eu vi esses dias aí algumas empresas se posicionando no mercado dizendo o seguinte: cara, eu fui atacado, entraram aqui, eu fiz tudo o que podia fazer, eu tenho firewall ativado numa linha mais alta, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Fiz diversos cursos, né? Mas, de novo, a LGPD parece que em algum momento ela me faz do dia para a noite de vítima para réu. Porque ela realmente aumentou o escopo, né? Não basta só o hardware, o software estar protegido, eu preciso proteger, mudar o mindset das pessoas, a cultura, eu preciso... É um pouco mais complexo, né? Sem dúvida. Uma coisa que eu acho que a gente tem que entender, primeiro, vamos fazer uma analogia aqui, por exemplo, com uma pessoa que... Eu, de novo, vou voltar à história do carro, só que agora eu vou falar que a pessoa ela ingeriu bebida alcoólica e depois foi à direção. Ela deveria estar ciente de que aquilo que ela está fazendo é errado. Pode implicar em... mas a pessoa dirigiu, consumiu uma quantidade muito pequena de álcool e não aconteceu nada aí, tá vendo? Mas ela assumiu o risco. O que eu costumo falar para as empresas hoje é que uma vez que você sabe que a lei existe e não tomou nenhuma atitude para proteger a sua empresa, você assumiu um risco. Mas eu tenho um firewall. Isto é suficiente? Vamos pensar em Lei Geral de Proteção de Dados? Vamos dividir Lei Geral e Proteção de Dados. O que você fez pela Lei Geral e o que você fez pela proteção de dados? Eu fiz bastante coisa. Quanto? Eu quero quantificar isso. Né? Uma vez que a gente entenda o quantitativo, a gente pode avaliar se essa empresa realmente fez todo o possível. E isso vale muito com o trabalho que a gente faz. A auditoria é justamente para fazer um assessment nas empresas, para entender o nível de maturidade dessa empresa. Porque muitas vezes você ou não tem LGPD implantada na sua empresa, ou você acha que tem. E, de fato, às vezes as pessoas até fizeram isso quando a lei saiu, né? Nós estamos falando de algo que nós estamos falando desde 2018. Sim. Tem muita gente que trabalhou e fez a lição de casa. Só que a gente não pode esquecer que a empresa é um ecossistema. E por ser um ecossistema, as coisas mudam todo o tempo. A dinâmica desse mundo é muito grande, né? E o quanto você revisitou? Hoje a gente estava tomando um café antes desse evento e eu falei, eu sou fã de processo. Eu acho que os processos funcionam, eles existem, mas eles têm que ser revisitados, monitorados e revisitados. Não há problema algum em mudar processo se aquilo for
para o bem da empresa, né? Agora, se a gente for lá, eu fiz a LGPD da minha empresa e nunca mais olhou para isso, a empresa mudou, as pessoas mudaram. Qual é o turnover da sua empresa? Sim. Se essas pessoas mudaram, o quanto você preparou? Os atacantes mudaram, eles se aperfeiçoaram. Exatamente. Só para complementar a sua resposta, eu queria fazer um pequeno adendo. Se um ataque é muito comum de 10 anos atrás e a empresa caiu nele, significa que ela não estava pronta para decidir. Se ela não se defende de um ataque que hoje é considerado antigo e fácil de ser debelado, provavelmente o risco dela ficou muito alto, né? De ser até de ser atacada e de ser perder na justiça para corrigir os danos, não é verdade? Olha, quando a gente analisa os principais ataques que a gente vê no mercado hoje, e estou falando não só do Brasil, no mundo inteiro, né? A gente ainda tem ataques por senhas fracas. O que são senhas fracas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, data de aniversário, data de, sei lá, casamento, né? Nascimento do filho, que são aquelas coisas mais comuns que as pessoas usam. Quer dizer, você tem ainda esse tipo de coisa. Por que acontece isso? A empresa não tem que ter uma política de senha, por exemplo? Não tem que travar que senhas simples não sejam utilizadas? Mas nós fizemos isso. Só que por algum motivo esse sistema não tem isso, porque não foi revisitado. É um sistema que exige a troca de senhas com uma certa periodicidade. Né? Outra coisa que pode acontecer, o quanto as pessoas sabem da gravidade que é um cyberataque. Perfeito. Quanto você está evangelizando sobre segurança vezes, né? Dentro das empresas. Marcelo, deixa eu pegar uma deixa aqui rapidinho. A gente também já está indo meio que para a parte final, apesar que nós vamos convidar o Marcelo para vários, certo, Clóvis? Porque o papo aqui é muito bom. O SSD, quando o professor Clóvis, mentor lá em 1999, olhando para o bug do milênio, eu imagino que para outras coisas aí, ele pensou no SSD. Ano passado, o professor Parente, né, quis trazer essa inovação de trazer para o digital. E a gente falava o seguinte, a gente tem que fazer um evento, e aí, para você que está nos assistindo, que não perca, dia 6 de novembro, lá, e no Novo Hotel SP Center Norte, um super de um evento, um dia inteiro, a gente falando de segurança pública, segurança privada, falando de cibersegurança em todos os ambientes e setores da sociedade, governo, Estado. Vamos falar de segurança nacional, segurança do país no mundo cibernético. Defesa cibernética. Temos lá a presidente da Microsoft Brasil, temos Marcelo lá com a gente palestrando, temos o Laércio da Caixa Econômica Federal também falando como que a Caixa, uma grande instituição, se mantém segura e protegida. Temos a Entergy também participando com a gente, a Arcitec falando de infraestrutura Intelcom, ou seja, né, Clóvis, um super do evento. E o professor Parente, ele sempre diz o seguinte, a gente precisa começar a aproximar mais a academia do mundo empresarial e vice-versa, né? Sem dúvida. Quando a gente fala de segurança cibernética, a gente fica sempre imaginando ali que você está falando tudo bem ali da área de TI, né? Aquela coisa. Mas, às vezes, até para você comprar e vender uma empresa hoje, você precisa fazer um pentest, precisa saber antes, fazer uma avaliação, uma auditoria. Você vai comprar. É como comprar um carro, né, Marcelo? Sem dúvida. Fala um pouquinho disso. Como é que hoje é tão importante você fazer uma auditoria... vamos dizer, cibernética, para você comprar ou para você se tornar acionista dessa empresa? Qual a importância da gente fazer uma avaliação prévia se essa empresa é segura ou não, do ponto de vista cibernético? Quando eu estou comprando uma casa, eu preciso ver se tem, principalmente se for uma casa muito grande, eu tenho que ver se não tem nenhuma porta, alguma janela ali que tenha a possibilidade de alguém pular no meio da noite e levar tudo que tiver lá dentro. Eu vou começar a guardar material para uma reforma, por exemplo. Se não tem uma trinca também estrutural ali, né? Exato, né? Ou um vazamento, né? Nós estamos falando de vazamento de água, de gás e, por que não, de dados, né? Fazendo analogia. Mas a gente não consegue mensurar isso se não começarmos a usar os dispositivos para medir, né? O quanto isso está vulnerável ou não. O tal do pen test, né? O teste de penetração, que é analisar a vulnerabilidade da estrutura da sua empresa, ele vai garantir não 100% de segurança, porque 100% seguro não existe nada nesse mundo. Se alguém te vender que, olha, 100% seguro o meu sistema aqui, desconfia.
Ou ele está mentindo ou ele está com algum problema aí. Ele não está enxergando. Não está enxergando, exatamente. Então, a gente tem que entender que mecanismos têm que ser cuidados ali, têm que serem verificados para que a gente não caia nessa armadilha de acreditar que estamos seguros demais. E não tem outra forma disso que é você avaliar todos os sistemas da sua empresa, dos mais simples, desde a portaria da empresa até sistemas que tem lá grande sigilo de informação, do seu segredo industrial, por exemplo. A gente tem que fazer essa verificação, entender os processos e trabalhar as pessoas. Porque hoje, com mais... que o seu parque tecnológico seja o melhor possível, você faz os testes de vulnerabilidade e garante que está tudo legal. Com esse celular que você está aí do seu lado, você tirar uma foto da tela e mandar para alguém, a informação vazou. Imagina você pegar hoje uma informação super sigilosa de uma empresa, tirar uma foto da tela do seu computador e postar no Instagram. Vazou o dado? Vazou. A informação está vazada. A responsabilidade é de quem? Lembra que, se é um dado pessoal, a responsabilidade recai sobre quem está mantendo aquela informação. Mas foi um colaborador que fez isso. Você pode até acionar esse colaborador juridicamente. Entretanto, a responsabilidade é sua. E aí você precisa provar que focinho de porco não é tomada, né? E como é que você prova isso? Lembra que você tinha feito a pergunta, mas como é que a empresa, né, vai sair dessa coisa de ser o refém, né, de virar réu? Você vai ter que apresentar, olha... Eu fui auditado, eu tomei as devidas... Eu recebi, no momento que eu recebi o primeiro assessment, eu estava lá, não compliance com vários itens. Mandei arrumar, refiz essa auditoria e está provado que corrigiu. Quer dizer, eu tomei todos os cuidados, mas eu não posso... eu não tenho como amarrar a mão da pessoa que foi lá e tirou uma foto. A empresa pode até ser advertida, mas vai atenuar essa culpa. Eu acho que é isso que as empresas têm que se preocupar, né? Não existe 100% seguro, então eu não vou fazer lei geral de proteção de dados na minha empresa. Você está cometendo um grande erro, você está assumindo o risco igual o cara que bebeu lá e saiu dirigindo, né? Marcelo, então, igual um carro, né? A vida ela vai se replicando, né, Clóvis? Igual quando você vai comprar um carro, tem que fazer o laudo lá para ver se o carro não foi batido, não foi, etc. Então, também eu comprar uma empresa, entrar de sócio numa empresa, eu também deveria ter essas preocupações, sim ou não? Com certeza deveria ter essa preocupação, seja porque está comprando uma empresa, seja porque está assumindo uma área de um cargo executivo dentro dessa empresa. Você é responsável por aquilo. Inclusive, se você for um sócio lá estatutário, né, um diretor estatutário, você tem responsabilidade sobre tudo. Primeira vez que eu vejo essa colocação. Você foi contratado pelo RH, vai assumir a diretoria de uma empresa. Teoricamente, você está colocando nas suas costas a responsabilidade de um negócio que você não desconhece. Sem dúvida. Eu posso ser acionado juridicamente por qualquer coisa que acontecer nessa empresa. Essa foi a questão, agora saindo, né? Acho que papo bom, a gente já está terminando, mas papo bom é assim, a gente vai de um lado para o outro. A advogada do X, né? Ela também... Parece que ela saiu fora porque ela falou, eu não quero essa responsabilidade. Não teve alguma coisa assim? É verdade. Eu acho que as pessoas elas têm que ter essa preocupação, porque se você não acredita naquilo que você está ali defendendo, né, no caso do advogado ali, ou desconfia de algo, impossibilita o teu trabalho. Como é que eu vou garantir? Hoje, por exemplo, como é que eu vou vender segurança para as outras empresas se eu não consigo sequer acreditar que a minha empresa está segura? E acreditar não é apenas ter fé. A gente precisa de... É bíblico isso, né? Fé sem obras não adianta nada, né? A gente precisa ter certeza que as coisas ali realmente foram protegidas, os devidos cuidados foram tomados. Mas ainda assim existe a possibilidade de um hacker fazer... Sempre vai ser. O desconhecido... Né? Dá 3 dicas para uma empresa ser, estar ou se sentir segura no mundo cibernético. A primeira coisa é tirar esse estigma de que, ou talvez até o ego, né? De achar que porque somos grandes demais, ou estamos há muito tempo no mercado, ou investimos o máximo possível em tecnologia, que eu estou seguro. A gente tem que ter a humildade para sempre ser avaliado e ser reavaliado quantas vezes for necessário. Desconfiar da alta confiança, né? Isso é um processo contínuo. É um processo contínuo. Número 2. Uma vez que a gente tenha feito essa lição de casa de ser investigado, seja internamente ou por uma empresa terceira, os pontos que forem levantados de possíveis fragilidades, tem que ser feita uma gestão de risco. Você precisa avaliar os riscos. Eu não acho que você tem que fechar todas as portas
de tal forma que isso invalide o teu negócio, né? A gente tem que achar um meio termo ali, entender quais são os riscos e assumir os riscos que forem necessários ser assumidos. A gente não pode achar que porque eu tenho uma possível fragilidade, se eu não consertar, eu não posso dormir. A gente tem que assumir o quanto daquele risco vale a pena a gente continuar. Perfeito. E isso, Marcelo, vale para todo tamanho de empresa, né? Todo tamanho. Pode ser uma lojinha ali de roupa, pode ser uma indústria, pode ser um banco. Exatamente. Porque os pequenos têm a tendência de achar que não vai acontecer comigo, né? Esse é o grande problema. E hoje, defina pequeno. Um banco digital, às vezes, com meia dúzia de funcionário, movimenta tanta grana quanto grandes empresas aí no mercado. O lojista pode vir a ter um problema também, né? O lojista pode ter um problema. Por quê? Você imagina a lojinha no shopping que tem um sistema ali com cadastro de clientes. Ali tem dado pessoal. 2% do seu faturamento bruto anual é quanto? Faria diferença? E estou dizendo mais. Você tomar uma multa de 2%, essa multa vai para o governo, né? A NPD que vai te cobrar lá, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador. Mas aquilo abre um precedente para todas aquelas pessoas físicas que se sentiram lesadas entrar individualmente ou em ação coletiva. O cara pegou meu dado ali, abriu uma conta no banco, tirou um empréstimo consignado, vai voltar em você o problema, Exatamente. Né? Então exatamente. O pequeno também tem que estar muito atento a isso. Exato. Todos eu acho que tem que estar atento. Né? Não tem exceção. Desde as multinacionais até o pequeno negócio ali. Clóvis, encerrando aí a última consideração sua pra gente. O Luca queria fazer uma segunda pergunta, não queria? Não. Passa pro Clóvis aqui a pouco, né? Já. A pergunta do Clóvis. Já tá ficando muito extenso aqui já. Eu só queria saber um pouquinho sobre o seu trabalho de perícia digital. Você falasse um pouco do seu livro. Legal. Quando eu comecei a estudar segurança e já era o desenvolvedor, né? Eu fui chamado por uma pessoa que hoje é meu sócio, o Leandro Morales, uma grande referência aí no mercado na área de perícia forense. Ele é ex-comissionado do Ministério Público. Ele trabalhava com perícia e falou: Marcelo, você é um grande perito. Eu falei: não, eu trabalho há muito tempo com programação e migrei para a área de cibersegurança. Ele falou: você sabe como o sistema funciona e você sabe por onde esses sistemas estão sendo violados. Você, para investigar ilícito, é perfeito. E aí eu fui estudar forense. Comecei a estudar forense. De lá eu comecei a prestar serviços para os tribunais. Hoje, tanto Justiça do Trabalho quanto a civil e até criminal pode precisar de um perito. Normalmente o perito da criminal é um perito criminal, que é um policial concursado, né? Mas um juiz pode designar 2 civis para fazer esse trabalho também. E eu comecei a fazer esse tipo de trabalho como uma renda extra. Comecei como uma renda extra. Me tornei um perito com vários casos aí. Comecei a trabalhar em paralelo com essa pessoa que me incentivou. Hoje nos tornamos sócios da STW Brasil. E a gente começou a levar esse trabalho, porque normalmente um juiz ele conversa com o perito nomeado por ele. O tal do perito é a longa manos do juiz, né? Sim. É ele que vai traduzir o tecniquez para uma linguagem natural. É esse o trabalho que a gente faz enquanto perito. Só que os advogados também precisam de apoio num processo desse, porque ele não entende a língua do perito. Ele acaba contratando o perito da parte, que é o que a gente chama de assistente técnico. Hoje a STW Brasil ela faz muito esse trabalho de assistência técnica para os advogados entender o que está se falando ali e saber como se proteger. Então, esse trabalho de perícia que a gente faz começou a repercutir hoje, não só aqui em São Paulo, mas a nível nacional, né? A gente conseguiu levar esse trabalho para outros estados e muita gente quis aprender conosco. Foi daí que surgiu a Academia de Forense Digital. A gente começou a ensinar a como fazer esse trabalho de perícia, como fazer esse trabalho de cyber. Então, o público da STW Brasil está composto de advogados, judiciário? Normalmente, a área jurídica das empresas, né? A gente tem o judiciário, a gente tem força de lei, né? Ministério Público, enfim, quem precisar desse serviço, a gente... E vocês fazem auditoria também, né? Ou seja, faz o prévio e o pós. Eu faço o antes, o durante e o depois. Porque o antes é justamente os pentests, a parte de cyber. Prevenção. O depois é o pós-mortem, né? Já aconteceu ali, você teve o vazamento, você foi invadido, você precisa fazer uma perícia forense até para provar
o que aconteceu, documentar como aconteceu. E quando está acontecendo? Muitas vezes eu sou acionado, Marcelo, estamos sendo invadidos, estamos com uma crise. A gente ajuda na resposta ao incidente. Criptografaram o meu servidor. Exatamente, sofreu um ransomware, né, que é a tal da criptografia, o sequestro de dados. A gente ajuda a empresa ali a recuperar as informações sem sair limpando. Não dá para simplesmente uma grande empresa hoje tirar um servidor da tomada porque ele foi comprometido. Né? No SSD, Simpósio de Segurança Digital do ITA, dia 6 de novembro, o que você vai estar abordando lá? E eu vou falar sobre as tendências da perícia forense digital. O que eu espero daqui para frente? Porque perícia é só eu pegar um computador e analisar? Tem muito mais envolvido, né? Quando você fala, tem o smartphone também, e as coisas que estão na nuvem? E a inteligência artificial vindo aí com tudo? Então eu vou trazer uma série de temas aí para a gente começar a refletir do quão difícil vai ser trabalhar daqui para frente com perícia forense digital e por que você vai precisar de um perito para te apoiar aí, seja no judiciário, seja dentro de uma empresa na área de compliance. Aquelas famosas propagandas que tinha você não sabe, mas ainda vamos estar junto, né? Nessa nova era. Verdade. Bom, Clóvis, eu queria agradecer de novo a sua presença aqui comigo, né? Você que está na direção geral representando o professor Parente, né? Eu trabalho na programação, né? E o professor Parente, que é o diretor geral. Exato. Ele não pode estar com a gente aqui, que está no momento difícil lá. Época de TCCs que tem que Você sabe bem o que é isso, né? Com certeza. Professor Marcelo Nagy, muitíssimo obrigado. Foi uma honra, viu? A gente já agradece e já convidando para a próxima, né? Sim, com certeza. E Luca de Castro... Foi maravilhosa a sua apresentação. A gente agradece, é uma honra tê-lo aqui no nosso podcast. O Luca aqui é de casa e fez 2 perguntas importantes. Sensacionais. Está no bom caminho, né? Está no caminho. Essa turma do Mackenzie está indo bem, né? A turma do Mackenzie é boa. É isso aí. Eu queria aproveitar e agradecer o ITA, né, por todo o evento, por toda a possibilidade de estar aqui, o SSD, de nos convidar mais um ano para palestrar. Para mim vai ser... Aliás, você que está aí nos vendo, 6 de novembro... Apareça lá, faça sua inscrição, porque as palestras são sensacionais. Começa já de manhã, né? Um evento até o final do dia, uma palestra mais legal que a outra. Chega no período da tarde, tem várias palestras simultâneas, né? Exato. É difícil até escolher uma e deixar de ir na outra. Se puder, vai lá, me prestigie lá para a gente conversar, trocar bastante informação. Agradecer o Mackenzie com a possibilidade, né? De eu estar aqui representando hoje, né? Lembrar... Parabéns aí, Lucas. Obrigado. Muito bom por estar Luca aqui. Aí no seu caminho, né, Lucas? Se conseguir chegar uns 10% dele aí, já tá bom demais. Tá ótimo, tá perfeito. Então tá, eu sou Marcelo Castro, aqui diretamente do estúdio aqui do podcast do SSD ITA 2024. A gente se vê lá. Abraço.